Agora, Will, deixa eu perguntar uma coisa para você, técnica. Aqui na cidade a gente tem problema com o lance do vertical, né? Então você vê que até não temos muitos prédios, né, Will, na cidade, né? Como que você fez? Porque o seu tem 12 andares, é isso? São 2 torres de 12 andares. Exato. Essa questão de verticalização, ela é polêmica de fato, e acho que o que acabou fomentando isso foi, eventualmente, né, algumas aprovações que acabaram ocorrendo a contragosto da população do entorno. E a gente tem que avaliar de uma maneira muito ponderada isso, porque é impossível a gente pensar que Atibaia não possa crescer e trazer novos moradores. Como a gente diz, estão vindo novas empresas cada vez mais. A Atibaia tem orgulho de divulgar, por exemplo, que recebe mais de 1.000 empresas por ano sendo abertas na cidade. Então isso é um processo, é irreversível. Sim. E a valorização das áreas em Atibaia acabam sendo um indicativo de que a verticalização necessita ocorrer. A gente tem que democratizar, na verdade, a cidade, né? Não podemos querer uma Atibaia para cada um. Mas o que a gente procurou fazer foi respeitar ao máximo e fazer um projeto integrado a esse conceito progressivo, vamos dizer assim, de verticalização. Porque no nosso caso eu poderia, por exemplo, levantar até 20 andares, mas nós não quisemos porque entendemos que o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano, não caberia nesse momento no nosso projeto fazer esses 20 andares. A gente entendeu que isso seria um pouco agressivo para o skyline da cidade. Verdade, concordo. Então nós quisemos Ótima preservar ideia. esse skyline e fizemos só 12 pavimentos. As torres são recuadas, são centralizadas, uma quadra inteira só com 2 torres. A gente poderia ter feito mais torres ou mais pavimentos. E a ideia foi trazer essa política de exclusividade, de diferenciação, de excelência e alto padrão. Então a gente reduziu o número de andares. Com isso a gente fica bem integrado. Não vai ter como incomodar, por exemplo, o vizinho mais próximo da gente não vai ficar impactado por isso. Aliás, ao contrário, né? O que a gente está vendo é uma boa aceitação do produto no bairro. As pessoas mais próximas ali, né, conscientes da valorização que vai ocorrer. E Will, vocês construíram uma espécie de um boulevard ali, né? Onde estão alugados, tem 10 comércios, se eu não me engano. Isso mesmo, ali inclusive é onde fica o nosso stand. Esse boulevard de lojas está na Avenida São Paulo. Sim. Ali é número colado 789. no prédio, colado no prédio, né? Praticamente. Ele faz parte de todo o complexo e a ideia foi trazer, além dessa vida de clube, um complemento com 10 lojas de conveniência bem diferenciadas. que atendam o condomínio. Mas não só o condomínio, né? Que atendam o bairro como um todo e automaticamente atendem a cidade inteira. Lá tem farmácia, hamburgueria, que eu vi, tem um café. Tem um café especial, tem que uma mais loja tem de lá? açaí, tem uma Peixaria, loja de moda masculina churrasco. e feminina, tem uma boutique de peixes excepcional. Recomendo quem gosta Legal. de peixes e conhecer. E todos estão ocupados lá? 100% de ocupação, só para vocês verem a pujança de Olha, Atibaia que e maravilha, da hein? região. Legal, cara. Antes da construção das torres, Uhum. já está tudo 100% ocupado. Imagina então aquilo como vai ter uma vida dinâmica com as torres concluídas e a população consumindo. Sim. Então a gente tem os 10 lojistas que estão lá, estão trabalhando bem. Que Tem um salão de ótimo. beleza feminino de primeira linha. Tem Olha agora isso. uma casa de massas tudo e ali já. pizzas Não vai ter- sensacional. Não vai ter que sair do Não prédio sai do para prédio, nada. é. Inclusive, se comprar do lado de lá, é vista para Pedra Grande, né, Will? Isso também é Outro é uma diferencial. coisa interessante, que a Olha aí. gente está numa posição privilegiada num ponto alto da cidade. Bem no topo da Alvinópolis, né? Bem no topo. Então, quem morar, vamos dizer, de fundos, tem vista do nascer do sol e da Pedra Grande. Quem morar de frente vai ter vista do pôr do sol. Quem é aqui Maravilhoso. de Atibaia sabe, naquele pôr do sol alaranjado, Bonito. depois avermelhado, é Bonito. uma coisa cativante. Outro dia era quase 8 horas da noite, tava lá, vermelho ainda. A gente olhando lá do Eu prédio. sempre vou lá no fundo do aeroporto, lá, sabe? Exatamente, Sim, essa é a nossa sempre É visão. lá mesmo. Sento lá. É, o fico prédio é virado pra lá mesmo. Sensacional o pôr do Ah, sol. essa é a nossa Alguns visão. apartamentos vão ser virados para lá. Sensacional. tá. Ô Will, agora me diz uma coisa. Por exemplo, um casal que casou recentemente tem a dúvida em alugar um apartamento ou comprar financiado, certo? Esse de 500 mil, você tem ideia mais ou menos
quanto que ele tem que dar de entrada, mais ou menos, e quanto ficaria essa parcela? Dá para dar essa ideia? Sim, a gente... Porque aluguel em Atibaia tá muito caro. Aluguel em Atibaia, uma casa boa aí é no mínimo R$2.000, R$2.500 reais 2,5 para cima. Uma casa boa. Com então, certeza é mais eu caro. creio Mais caro. que... Casa boa é mais caro. eu creio que um apartamento financiado, a parcela não deve ser muito mais do que isso não, né, Will? Não, justamente esse é o conceito. A gente, se fizer uma conta assim grosseira, Rápida, vamos dizer, a pessoa, vamos supor, dá... O de 500 mil, quanto que o cara tem que dar de entrada? Ele pode, O mínimo. pode dar um mínimo até de 75 mil apenas. 75 mil o banco já aceita. Já aceita. Sim. Evidentemente, se ele dá menos de entrada, a prestação dele tende a ficar um pouco maior. Sim. Mas Mas o o que que eu mínimo é falo? 75 mil. Mas Tá. o que a pessoa tem que fazer, eu acho, E a esse parcela? cálculo do quanto ele vai pagar de aluguel. Então, se ele vai pagar 3,5 de aluguel para ter um apartamento ou um imóvel desse nível, com vida de clube e tudo mais, ele calcula a prestação para ele pagar o financiamento nessa ordem de grandeza também. Aí, ao invés dele pagar aluguel, ele paga... Se quiser pagar 3 mil de parcela, dá? Ele paga Ele uma entrada consegue? um pouquinho maior, cerca de 100 e poucos mil, Ah. e financia em até 35 anos. Então ele consegue pagar uma prestação De 3 similar ao que ele pagaria de aluguel. Então eu pessoalmente acho muito interessante. A pessoa só vai investir, vamos dizer, o imóvel vai acabar saindo para ele pelo preço da entrada. Porque o resto ele iria pagar de aluguel já. E é o Então, dinheiro você que vai organiza. voltar para ele. Né? É verdade. E não volta. Então ele só dá, vamos dizer, essa entrada para garantir a linha de crédito. Vai a esse nosso parceiro, que é o Banco Fomentador de... Sim, que não Imobiliário. podemos falar o nome aqui. E ele, então, vai praticamente morar pelo mesmo custo que ele pagaria de aluguel. Então, esse tipo de conta a pessoa tem que ponderar e E sem avaliar. dizer, se pra ele Will, é bom. que hoje tá pagando 500 mil. Daqui 2 anos tá valendo 750 aí. no mínimo. Esse é o pulo do Valoriza gato. Ainda sempre, tem né? mais essa. É. A pessoa vai pagando esse valorzinho de aluguel Uhum. e similar ao que ele gasta de aluguel, e quando ele vai ver, ele teve 40%, 50% de valorização. Sem perceber, porque é o que a gente dizia no começo, imóvel, essa é o pulo do gato mesmo. A entrega tá prevista para que ano, Will? Nós vamos terminar a obra em dezembro de 24. Dezembro São de 24. 2 anos e 5 meses. Tá, uma É boa rápido. também, por exemplo, quem não quer morar, pode comprar para investimento, Will. Por exemplo, em 2024, começo em 2025, você já pode alugar seu apartamento, o próprio inquilino. Ou seu vender, né? Ou se não, Já se vai você, revender. se você financiar, no caso, um cara que quer comprar financiado e tal, você coloca um inquilino lá logo no primeiro mês do prédio que aluga fácil, o próprio inquilino paga a tua parcela, pô. Exato. Entendeu? Também. É até o momento de você poder alugar. A partir do momento que você alugou, se paga sozinho. Agora, William, como é que funciona o plano de pagamento? Tem esquema direto com você? É só com o banco? Como que funciona? Porque tem incorporadoras que fazem A direto gente também, brinca né? porque a gente apresenta uma proposta inicial, vamos dizer, modelo de pagamento. E o interessante é que todos vêm com uma alternativa diferente. Cada um gosta de moldar a sua forma de pagar. Então, tem uns que querem dar um sinal maior, uns querem pagar metade, outros querem ficar 6 meses sem pagar tudo nas chaves. Então, você não consegue ter um modelo, vamos dizer Quer assim, dar de um pagamento. carro no meio. Quer dar um carro. Geladeira, cachorro. Então a gente aprendeu com isso e trouxe para esse projeto uma flexibilidade absurda. Então a gente tem tratado caso a caso, de verdade. A pessoa vai lá, conhece o produto, eu quero para. O importante é gostar, né, Will? O importante é gostar e querer morar bem. Negócio Sim. dá, né, Will? Negócio dá. tem que Conversando dá, né? Você tem que ajustar a realidade da pessoa para que ela consiga pagar e Verdade. fique satisfeita. E você, no fim das contas, o que Mas ela aí- quer é que você entregue o apartamento, você quer que ela consiga pagar. É isso. Mas aí no faz caso a ela força. procura troca. você ou não? É corretor? Nós temos uma equipe muito bem treinada no stand. Estranho. Eu tenho procurado ficar 3 a 4 vezes por semana para dar esse apoio técnico, para poder ter esse olho no olho da incorporadora diretamente com o cliente final, sempre que possível, ajudar no fechamento, tomar um café, explicar toda a concepção do projeto. Sim, então, Will,
O cara não precisa ir na imobiliária, não. Vai direto lá no seu stand e fecha negócio lá mesmo. Pode fechar lá mesmo. Se ele tiver uma imobiliária da confiança dele, todas as imobiliárias da cidade estão trabalhando o produto, então todas têm a porta aberta para levar seu cliente, seu investidor. Ah, entendi. Só não esquecer de levar uma linha de dinheiro, né? Isso é importante. Melhor que ter dinheiro é ter crédito, eu costumo brincar. Pois É é. verdade, é mesmo.